hoje nós vamos falar aqui dos problemas de visão. Muito bem. Senhores, são vários problemas de visão, claro. Muitos têm problemas biológicos, têm problemas físicos. E aqui nós vamos estudar apenas 3 problemas de visão, tá? A miopia, a hipermetropia e a presbiopia. O astigmatismo eu vou comentar com vocês, mas é muito difícil ter uma questão de vestibular, questão de física a respeito do astigmatismo ou de outro problema de visão, tá? Normalmente o que cai em vestibular é a miopia e a hipermetropia, tá bom? E é muito simples, um assunto muito tranquilo da gente entender, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Como vimos, as lentes de borda fina são convergentes. Isso quando o material da lente tem um índice de refração maior do que o índice de refração do meio que ela está inserida, não é verdade? E nós temos uma lente convergente. Ela é chamada de cristalino. Cristalino. E quando colocamos um objeto próximo do cristalino, um objeto que esteja emitindo ou refletindo luz, a imagem desse objeto será formada pelo cristalino, né? Pela nossa lente. Olha só, quando um raio de luz incide paralelo, o que acontece, meus amores? Ele refrata na direção do foco da lente. E um raio de luz que está indo na direção do foco, ele refrata, ele converge de maneira paralela. Beleza? A imagem do nosso objeto será formada aqui. Já vimos isso várias vezes aí nas aulas passadas, não é verdade? Exatamente nessa região onde a imagem é formada, temos uma paredinha de células fotossensíveis, chamadas de bastonetes, que, ao receberem a luz, disparam uma sinapse, né? E é transmitida através do nervo óptico para a gente poder enxergar a imagem desse objeto. Uma imagem real, invertida e reduzida, certo? Pessoa, então a gente enxerga tudo de cabeça para baixo? Sim, a imagem é formada na retina de forma invertida, tá? E ela é transmitida no nervo óptico, é o cérebro que é responsável por inverter novamente essa imagem, tá? Porém, algumas pessoas têm o cristalino muito convergente, mais do que deveria ser, devido ao uma irregularidade aqui na geometria do próprio cristalino, tá? E se ele é mais convergente do que deveria ser, o que vai acontecer? Os raios de luz vão convergir demais e vão formar a imagem antes da retina. Este problema ele é chamado de miopia. Miopia é o problema mais comum, cara. É fácil de encontrar pessoas que têm miopia. Quer ver? Tenho certeza que aqui na sala vários têm miopia. Tem alguém aí que gostaria de falar comigo que tem miopia? Alguém? Eu tenho. Ô, Carolina. Carolina tem miopia. Pois é. E, Carolina, olha só. Vocês já perceberam, né, gente? Quantos graus você tem, Carolina? Eu acho que eu tenho 2, porque eu também tenho astigmatismo. Aí eu não lembro direito. Entendi. Tem algumas pessoas, não sei se vocês já perceberam, né? Você tem que ter um grau mais baixo de miopia para a pessoa tentar ver um objeto, quando ela não está utilizando, né, os seus óculos, ela fecha bastante os olhos. Você faz isso, Carolina? Você fecha bastante os olhos para tentar enxergar e a imagem melhora mesmo. Acontece com você, Carolina? Eu faço isso mesmo. Aí, tá vendo, gente? Por que será que Carolina fica fechando os olhos para tentar ver a imagem do objeto? E realmente funciona. Não sei se você já fez, Carolina, ao invés de fechar os olhos assim, deixando só uma frestazinha, funciona também se você colocar uma fenda entre os dedos. Já tentou fazer isso, Carolina? Não. Então faz um teste, vamos ver se com você funciona. Você Tá fecha assim, ó, coloca uma fendazinha muito pequenininha entre os dedos, tá? E tenta observar um objeto assim.
Meu Deus, funciona mesmo. E quem é você? Cala. Calel, funcionou com você, meu querido? Você tem miopia? Aham. Então você vai ter que comprar 1000 torneiras, viu, Calel? Uau! É. Impressionante. Então, Calel, funcionou com você, né? E com você, Carolina, funcionou? Não deu não, Fabrício, mas eu nem Deu consegui não, né? fechar direito porque minha unha é muito grande aí não tava dando. Ah, não, então não dá não. Porque tem que ser uma frestazinha muito pequenininha, tá? Quanto mais estreita ela for, melhor você vai enxergar. Mas, professor, o que que tem a ver colocar os dedos na frente para corrigir miopia? É, cara, porque que acontece? Olha só. A pessoa que tem miopia, a imagem forma antes da retina, certo? O que devemos fazer para a pessoa enxergar corretamente? Abrir os raios de luz, divergir os raios de luz, certo? Afastar um pouquinho, abrir o ângulo um pouco. E como podemos fazer isso? Bom, se a gente colocar aqui na frente, associar ao cristalino uma lente divergente, beleza, funciona, porque a lente vai abrir os raios de luz, certo? E vai deslocar a imagem para a direita, acertando a retina. Portanto, o míope tem que usar uma lente divergente. Né? Agora, e o esquema de fechar os olhos, professor, por que funciona? Ou colocar os dedos, né, produzindo uma frestazinha. Existe um outro fenômeno, o fenômeno ondulatório, que nós ainda vamos estudar. Esse fenômeno ele se chama difração. Difração. E o que é a difração, galera? Olha só. Quando uma onda ela incide em uma fenda ou em um obstáculo, ela consegue contornar a fenda ou o obstáculo. Como assim, professor? Por exemplo, imagine que aqui é a superfície de um líquido qualquer, a superfície da água, por exemplo. Essas linhas aqui representam o que chamamos de frentes de onda, tá? Como se fosse os pontos mais elevados, né? Na verdade, os pontos mais elevados, né, da onda ali que está vibrando na superfície da água. A gente chama de crista. Nós vamos estudar isso melhor lá em ondas. Só estou dando um spoilerzinho aqui para a gente entender por que a gente consegue corrigir o problema da miopia com fendas. Olha só, quando colocamos na frente da onda aqui um buraquinho, tá? Uma fenda ou um obstáculo muito pequenininho. O que acontece quando essa onda passa por esse orifício aqui? Ela difrata, ela consegue contornar a fenda, mudando sua direção de propagação. Ou seja, observe que a direção de propagação ela sofreu uma divergência. Ela está divergindo. E é exatamente isso que tem que acontecer para corrigir o problema da miopia. Bom, então, como a luz é uma onda, se colocarmos aqui uma fenda na frente da luz que incide sobre o cristalino, vai abrir os raios de luz, a imagem vai deslocar para a direita, acertando a retina e a pessoa enxerga corretamente. Agora, é claro que a difração, né, ela acontece quando você coloca uma fenda entre os seus dedos, ela acontece, porém ela é muito pequena. Portanto, você só vai conseguir corrigir o seu problema de visão se você tiver o que a gente fala, né, popularmente, de grau, se você tiver um grau mais baixo. Porque se o seu grau for elevado, você não vai conseguir corrigir, não. Tá bom? Por exemplo, Calel, quantos graus você tem de miopia, Calel? Aproximadamente, não sei. Oh, meu Deus do céu. A gente tem que tolerar uns caras Tô desses, né? brincando, tô brincando. É tipo 2 também, igual a Carol. 2 também? Uhum. Ah, então Carol não conseguiu por causa das suas unhas mesmo, viu, Carol? Grande demais. Beleza. Também é possível você fazer assim, não. Você fecha assim bastante, assim também dá. Tá? Muito bem, galera. Então, ó, quem tem miopia, qual lente corrige o problema? Divergente.
Por isso que os míopes não podem frequentar o zoológico, porque utilizam uma lente divergente. Ah, legal demais, né? Pois é, isso é piadinha para você não esquecer mais, tá bom? Míopes utilizam lentes divergentes. Agora, será que um míope ele enxerga melhor de perto ou um objeto muito afastado? Será, hein? Bom, vamos analisar aqui geometricamente falando. Olha só. Deixa eu afastar aqui essa difração. Coloquei ela para lá. Olha só, galera, o que acontece, cara? Eu vou desenhar aqui novamente o sistema de formação de uma imagem aqui por uma lente convergente, tá bom? Ó, aqui ó, a lente convergente, o eixo da lente, né? Aqui tem um foco e aqui outro foco. E nós temos um objeto nessa posição aqui, tá? Vamos desenhar a imagem desse objeto. Um raio de luz que vem paralelo, ele refrata, ele converge na direção do foco. E o raio de luz que está na direção do foco, ele refrata, ele converge de forma paralela. Portanto, a imagem ela é formada aqui, ó, petititinha, né? Invertida, reduzida e real. Agora, o que acontece se aproximarmos esse objeto da lente? Vamos ver? Vou colocar esse objeto aqui, ó. Vamos ver o que acontece, hein? O raio de luz que vem paralelo vai para o foco. Esse aqui não mudou, não. Agora, o raio de luz que está indo na direção do foco, ele sai paralelo. Portanto, a imagem vai ser formada nesta posição. Observe que a imagem afastou da lente, não é verdade? Quando a gente aproxima o objeto, a imagem afasta da lente. Bom, se a pessoa tem miopia, a imagem está formando antes da retina. Se você aproxima o objeto, a imagem desloca para a direita, afastando do cristalino, aproximando da retina. Ou seja, chega uma hora que a pessoa enxerga corretamente. Portanto, quem tem miopia enxerga melhor objetos mais próximos da pessoa. Objetos mais distantes são mais difíceis de serem observados. Estou certo, Calel e Carolina? Tá certo. O Luiz, Carolina, você tá andando de moto aí, bicho? Tá certo. Casa, tá barulhada. Tô vendo, né? Parece que você tá assistindo aula dentro do liquidificador, ué. É tipo isso mesmo. Luiz Creder. Então tá bom. Muito bem. E, professor, dá pra gente corrigir aí o problema de miopia por cirurgia? Dá sim, cara. Como que é feita a cirurgia? A cirurgia ela atua no formato do cristalino, a geometria do cristalino, reduzindo sua vergência, sua potência, deixando ele mais estreito. Então é feito um corte a laser, né, que vai corrigir a curvatura dessa face do cristalino. E aí as pessoas que que já fizeram a cirurgia, elas relatam que dá um cheirinho de carne queimada, que é o olho derretendo com laser. Alguém aqui já fez cirurgia aí de miopia? Não? Tá. Bom, muito bem. Agora vamos falar do contrário da miopia. Vamos lá. Olha só. Contrário da miopia. Algumas pessoas têm o cristalino pouco convergente. A vergência é muito baixa, o que faz com que a imagem não seja formada. Por quê, professor? Pois a retina vai interceptar
os raios de luz antes da formação da imagem. Às vezes dizemos que a imagem é formada depois da retina. Na verdade, ela não é formada, porque os raios de luz foram interceptados pela retina, certo? Pois o cristalino é pouco convergente. E aí, o que devemos fazer para corrigir esse problema aqui, hein? Alguma ideia, pessoal? Qual lente? A gente não tem uma lente aí, não? Ah, aquilo é o cristalino do olho. Exatamente, Calel. É uma lente convergente, nós temos para formar nossas imagens para enxergar os objetos. Pois é. E aí, Calel, Ah, o bota que a uma gente coloca? divergente aí só de zoas. Uma divergente? É, só de brincadeira. De brincadeira, Calel? Aham. Ô, Calel, se a gente colocar aqui a divergente, meu caro, o que vai acontecer? Os raios de luz, eles vão abrir, eles vão divergir. Na verdade, olha só. Ó, divergiu. E se eles divergirem, o que vai acontecer? A imagem vai deslocar ainda mais para a direita. Ou seja, aí você vai deixar a pessoa cega, né, cara? A pessoa tem lá hipermetropia, você coloca a divergente, a pessoa não vê nada. Ela vai ver a nuca dela. Entendeu, galera? Entendi. E aí, o que a gente faz agora, Caleo? Ah, agora que a divergente não deu, a gente bota convergente, ué. Ah, aí sim, né, Caleo? Isso aí, bicho. Aí boa. Aí não é brincando, não. Aí é sério mesmo. Isso. Esse Caleo é besta demais, né? Bom, isso mesmo, cara. Se a gente colocar aqui a lente convergente, o que vai acontecer? Vai fechar os raios de luz. Aí eles vão convergir, vão aproximar do eixo. E aí, se eles convergirem, a imagem vai deslocar para a esquerda, sendo formada em cima da retina. E assim a pessoa enxerga corretamente. Este problema, galera, em que o problema é que a imagem é formada, né, que ela não é formada, que os raios são interceptados pela retina, ele é chamado de hipermetropia. Beleza? Então, hipermetropia é o contrário da miopia, não é verdade? Devemos utilizar uma lente convergente para fazer a imagem deslocar para a esquerda, acertando a retina. Bom, como é o contrário, quem tem miopia tem problemas de enxergar objetos mais distantes. Quem tem hipermetropia vai ter problema de enxergar objetos mais próximos. Por quê, professor? Porque vimos que quando afastamos um objeto, a imagem desloca para a esquerda, aproximando o cristalino. Então, se a pessoa tem hipermetropia, basta você afastar o objeto, que a imagem desloca para a esquerda, acertando a retina e a pessoa enxerga legal. Tem uma mãozinha levantada aí, deixa eu ver de quem é. Luísa Gonçalves. Diga, Luísa. Fabrício, Oi, minha querida. e uma pessoa, por exemplo, com ceratocone? Como que isso funciona? Então, Luísa, tem vários problemas de visão, tá? Mas aqui nós vamos. Primeiro, prova de física só cai miopia e hipermetropia. E os outros, professor? Prova de física você não vai ver. Pode ser na prova de biologia, né? Agora, o que é a ceratocônia? É a córnea em formato de cone. Tá? A córnea. Deixa eu pegar aqui o olho humano para você ver. Espera aí. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Aí, ó. A ceratocônia, minha querida, a córnea ela tem um formato, uma deformação na córnea que aproxima de um cone. Ok, Luísa? Ok. Mas isso aí não esquenta não, tá? Prova de física, você não vai ver esse problema de visão, não. Tá? É... Senhores, mais alguma pergunta, meus amores? Sem dúvidas? Muito bem, muito bem. Agora,
E a presbiopia? Alguém aqui tem presbiopia? Já falamos da miopia, da hipermetropia e agora a presbiopia. Nem sabia que isso existia. Maria Clara, sabia que existia não, Maria Clara? Presbiopia. Não, nunca ouvi falar, eu acho. E você já ouviu falar em vista cansada? Aham. É a presbiopia. Sacou? Entendi, é um nome bonito, né? Isso é um nome bonito para vista cansada. E quem é que tem vista cansada? Acredito que ninguém vai ter, não, né? Vocês são jovens, né? Eu também, né? Eu só tenho 21 aninhos, né? Tô novo ainda, cara. Mas provavelmente aí todo mundo, quando ficar velhinho, vai ter presbiopia, muito triste. Ô, Fabrício, Fala, meu querido. eu tenho uma dúvida sobre a hipermetropia aí. Já que ela é o contrário da miopia, então de longe você consegue ver melhor do que de perto. Exatamente, de longe você enxerga muito melhor do que de perto. Quem tem hipermetropia, objetos mais distantes, a pessoa vai enxergar melhor do que uma pessoa com a vista normal. Entendi. É tipo um superpoder com uma desvantagem ao mesmo tempo. Exatamente. É um superpoder de ver objetos mais distantes, mas que tem uma desvantagem, né? Porque objetos mais próximos, a pessoa vai ter dificuldade. Igual a minha esposa tem. Você tem algum problema, Pedro, de visão? Ah, eu já tive, mas aí eu tirei mesmo. Tirei o óculos, aí parou de ter. Ah, é? O que você tinha, cara? Não, eu não sei se é hipermetropia mesmo, mas eu tinha astigmatismo. Era tipo bem pouquinho. Mas Ah, aí eu ficava com preguiça de usar o óculos, aí eu não uso mais. entendi. E de multiplicação, ou só de visão que teve problema? Tô brincando, tô brincando. Agora, minha esposa tem hipermetropia, cara. Toda vez que eu tô dirigindo, eu peço ela para ver, para ler as placas, né? Vamos supor, tô num lugar que eu não conheço, tem uma placa lá longe, falo, "Ó, amor, dá uma lida lá para mim lá." Ela, opa, tá escrito tananã, porque ela enxerga muito melhor do que eu, de longe. Mas de perto não enxerga muito bem, não. Tá? Ô Fabrício, eu tenho uma dúvida. Oi, Maria Clara. Dá pra desenvolver outro? Porque, por exemplo, eu tenho hipermetropia. Só que pra mim é muito baixo, tipo, não faz muita diferença. Eu só, tipo, tinha dor de cabeça quando eu li e tal, mas eu nem uso óculos. Só que agora, tipo assim, eu tenho dificuldade em ler as coisas de longe, tipo assim, não consigo enxergar mesmo. Aí dá pra, tipo, desenvolver outro, sei lá. Bom, tem vários fatores que podem desenvolver algum problema de visão, ou às vezes até corrigir, né? Igual o Pedro aí citou, disse que tinha astigmatismo e corrigiu. Inclusive meu irmão também, ele tinha miopia e não tem mais. Bom, aí já seria uma abordagem biológica, tá bem, Maria Clara? Então eu vou deixar aí para o professor de biologia tratar isso com vocês, tá? Ah, tá. Aqui a nossa perspectiva é bem da ótica geométrica mesmo, e não o que pode acontecer, os fatores biológicos aí, né, que afetam a formação da imagem, tá bom, minha querida? Inclusive, por exemplo, né, até diabetes pode produzir miopia. Como? O excesso de açúcar no movítrio é um líquido que tem entre o cristalino e a retina, que é formado por 98% de água e 2% de sais minerais. Se a pessoa tem excesso de açúcar, a pessoa de manhã você vai lá e toma Coca-Cola de manhã, né? O que acontece, cara? O açúcar, ele aumenta o índice de refração. Faz um teste para você ver. Coloca um lápis num copo com água, você vê ele quebrado. Se você colocar açúcar, você vê ele mais quebrado ainda. E o que acontece? O açúcar aumenta a convergência aqui dentro do olho, né? Entre o cristalino e a retina. E aí a imagem vai ser formada antes da retina. Então a pessoa pode ter uma miopia devido a açúcar. Então tem vários fatores, né, que podem produzir problemas de visão ou às vezes até corrigir, mas aí são problemas da biologia, tá bom, minha querida? Você queria falar, Pedro?
Eu queria. Também tem cirurgia para tratar a hipermetropia? Porque o outro você corta assim, o cristalino. Esse aí tem como você adicionar? Tem sim, cara. O que não tem cirurgia é a presbiopia, que daqui a pouquinho eu vou falar. A miopia, tanto a hipermetropia quanto a miopia, né? A cirurgia atua no formato do cristalino. Por exemplo, no caso da miopia, o que tem que fazer? Tem que reduzir a convergência, deixar ele mais esticadinho, né? No caso da hipermetropia, o que tem que ser feito, cara? Tem que aumentar a convergência, né? Então, bom, eu não sou médico, mas na cirurgia, provavelmente você atua nas bordas da lente, tornando a lente mais convergente. Sacou, meu querido? Se tipo aperta ela assim, ó, pra ela ficar mais redondinha? Exatamente. Se você deformar ela aqui, ó, nas extremidades, vamos supor, se atuar aqui nas bordas da lente, né, ela vai ter um formato mais redondinho, aumentando a convergência. Sacou, Pedro? Entendi. Deixa eu ver, o chat está piscando aqui. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar comigo. Calel. O que foi, Calel? Você tá querendo aí, Calel? Mandando esse bonequinho aí. Olha só. Ah, porque a menina falou que só tem negócio em um olho. Aí o cara, monóculo. Não, mas se eu tivesse meu pessoal em olho, eu usaria o monóculo. Esse cara é besta demais, né, gente? Elegante. Oh, meu Deus do céu. Presbiopia, vista cansada. Bom, esse é um problema que acontece com a idade. O cristalino, que é um músculo, ele além de ser uma lente, né, um músculo, porque ele adequa a sua vergência à posição, à distância que o objeto está. Porque vimos, olha só, que quando afastamos um objeto, a imagem desloca para a esquerda, que ela aproxima do cristalino, certo? Bom, mas nós enxergamos objetos de várias distâncias diferentes e a retina não sai do lugar. Se ela sair, é um outro problema, chamado descolamento de retina. Problema sério, né? E aí? Alguém tem que corrigir a posição de formação da imagem, fazendo ela ser formada sempre em cima da retina. E quem atua na posição de formação da imagem é o cristalino. Se o objeto estiver muito próximo, o cristalino ele aumenta sua convergência, fazendo a imagem deslocar para a esquerda, aproximar do cristalino. Se a gente observa um objeto mais distante, o cristalino diminui sua vergência, fazendo com que a imagem seja deslocada, ela vai transladar, né, afastando do cristalino, acertando a retina. Mas com o tempo ele vai perdendo essa sua capacidade de alterar sua vergência, né? Ele vai perdendo essa elasticidade aqui. E aí o que acontece? Quando a pessoa tentar observar... Peraí que sumiu. Aí. Quando a pessoa tentar observar um objeto bem próximo, o que vai acontecer? A imagem vai estar lá atrás. O cristalino vai tentar aumentar a sua convergência, fazendo com que a imagem seja deslocada para a esquerda, para acertar a retina. Mas a pessoa já está velhinha, o cristalino não está legal, ele não consegue aumentar a sua convergência o suficiente. E aí a pessoa não vai conseguir enxergar um objeto muito próximo. E a mesma coisa acontece com o objeto mais distante. O cristalino ele vai reduzir sua convergência, mas não o suficiente. E aí a imagem será formada antes da retina. Então a pessoa ela não vai conseguir enxergar legal nem objetos muito próximos, nem objetos muito distantes. E aí, como é que a gente corrige esse problema, hein? Alguma ideia, galera? É com óculos multifocal, Fabrício?
é uma lente bifocal, né? O multifocal é do astigmatismo, que é uma lente cilíndrica. Aqui a pessoa vai ter que usar uma lente bifocal, ou então 2 lentes, né? A pessoa tem um óculos para fazer leitura e um óculos para andar. Ela vê de longe. E tem pessoas que utilizam um óculos com 2 lentes. Inclusive os modelos mais antigos, né? A gente conseguia ver uma lentezinha embaixo. Já perceberam? E aí a pessoa, para conversar com você, a pessoa faz assim, né? Ela olha em cima do óculos. E para fazer a leitura de alguma coisa, a pessoa faz assim, ó. Ela olha embaixo do óculos. Já viu? Tem até uns professores lá no Mag lá que faziam assim. Nós é muito engraçado. Minha avó, quando ela mexe no A celular, Lourdinha ela fazia fica muito olhando isso. pra cima. A Lourdinha faz Exato. muito isso. Eu acho que Ah, aquele óculos dela... Mas eu acho que aquele óculos dela é só pra isso, né? A Lourdinha faz isso. Eu lembro conversando com a Lourdinha, dependendo da distância que você está da Lourdinha, ela olha para você de um jeito. Se você estiver longe, ela olha para você assim, ô Fabrício! Aí você, ô Lourdinha, lê aqui para mim. Ela, peraí que eu vou ler. Aí ela olha aqui embaixo, aqui, entendeu, cara? Porque embaixo é a lente para ver de perto, né? Em cima para ver objetos mais distantes, tá? Então, uma lente bifocal. Ou 2 óculos. Tem pessoas que andam com 2 óculos, viu? O cara vai ler, pede eu trocar aqui. E aí corrige o problema, né? Beleza. Agora, o astigmatismo é uma irregularidade, uma deformação na córnea ou no cristalino, fazendo com que parte da imagem seja formada depois da retina, parte da imagem é formada antes da retina. Nossa, e agora, hein? Como é que faz para corrigir? E aí, acho que foi Maria Eduarda que disse, no astigmatismo a pessoa vai ter que usar uma lente cilíndrica. É uma lente que não tem um único foco. Ela tem infinitos focos, né? Cada região ali vai adequar a posição exata que está a retina. Mas, galera, o que cai em prova que você tem que saber, viu, gente? Resumindo, ó, prova de física, o que cai? Miopia, hipermetropia. Miopia, divergente. Hipermetropia, convergente, tá? Miopia, observa melhor objetos próximos. Hipermetropia, observa melhor objetos mais distantes, tá bom? Presbiopia, muito difícil cair. Astigmatismo, não cai, tá? Ceratocone, não cai. E os outros problemas podem cair em outras disciplinas aí, mas física não. Tá bom, gente? Fabrício, Opa, fala, pode mano. ser uma pergunta meio burra, sei lá, mas tipo assim, se a miopia a pessoa vê melhor de perto e a hipermetropia ela vê melhor de longe, como que tipo uma pessoa consegue ter os dois? Como que uma pessoa... A pessoa ela pode ter os dois em regiões diferentes do globo ocular, é verdade? Do cristalino, por exemplo. Pode ser que tem uma região do cristalino da pessoa que tem uma convergência muito pequena. E a outra região tem uma convergência muito grande. Né? Ou então em um olho e no outro, né? Sacou? Entendi. É porque eu tenho, tipo, miopia e hipermetropia nos dois olhos, tipo assim. E eu só queria saber, mas obrigada. Então aí você também vai ter que usar uma lente cilíndrica, né? Uma lente multifocal. Tá? Bom, eu não sou médico, né? Mas acredito que tem uma região do seu cristalino que tem uma convergência muito pequena e outra região que tem uma convergência muito elevada. Né? Então, assim, você tem que usar uma lente multifocal também. Tá bom, Manuel? Tá bom, obrigada. Nada. Fabrício, tem algum problema de visão? Tipo, o cristalino fica muito longe ou muito perto da linha rosa aí, que eu esqueci o nome agora? Da retina, Isso. um problema de visão é que o cristalino fica muito distante. Chama olho gordo. Tô brincando. Eu não Não, sei. achei que era sério, velho. Mas como é que é?
Na hora que você falou, eu pensei, caraca, olho gordo. Aí depois que eu pensei, eu só ouvi e falei, ah, é isso mesmo. Tô brincando com você, cara. Não sei te falar. Tá bom, Pedro? Ok. E aí, gente, mais alguma dúvida? Ou um comentário? Não? Então tá. Bom, então vamos parar por aqui. Tchau, gente, com Deus. Aí. Alô? Alô? Valeu, Fabrício. Tchau, Fabrício. Professor, tem umas perguntas no chat. Ah, é? Então, pera aí, deixa eu ver aqui o chat aqui, ué. Beatriz, Fabrício, quando a gente fica muito tempo na frente do celular ou do computador, contribui para ter previsão? Fabrício, tem uma pergunta, não muito pertinente e não muito séria. Velocidade do escuro. Velocidade do escuro é a mesma da luz, mas de ré? Que é isso, Carlos Alberto? Você tá... da luz é a mesma do escuro andando de ré. Você inventou isso agora, Carlos Alberto? Você... Oh, meu Deus do céu. Aqui, Beatriz. Sim, minha querida, você ficar. Quando a gente observa um objeto muito próximo, o que acontece? O cristalino tem que aumentar a sua convergência. Se você ficar muito tempo com o cristalino com essa convergência, pode ter problemas, né? Depois, se você observar objetos mais distantes, dele não conseguir adequar a vergência necessária para observar. Então, é importante a gente sempre observar objetos, se for um tempo maior, objetos mais próximos, sempre parar um pouquinho, olhar um pouquinho longe, né? Olha para a janela, olha para a parede. Tá bom, Beatriz? Ô, gente, vocês ainda estão aí ou vocês já foram embora? Eu tô aqui. Beatriz Magalhães, tá? Cadê a Beatriz? Beleza, Beatriz? Ah, então tá bom. O Casalberto mandou um joinha. Muito interessante sua pergunta, viu, Casalberto? Gostei muito. Então tá, gente. Obrigado, Fabrício. Muito criativo, você é gênio, gênio. Então tá, galera. Com Deus. Tchau, gente.